A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que bom ter você por aqui nessa noite, mais uma vez conosco nesse culto de oração, que será online devido às situações aí climáticas, né? Temos aí alerta da Defesa Civil, então vamos ficar em casa, vamos ficar em segurança. Para a nossa meditação nessa noite, nós estamos aqui em São Carlos meditando no fruto do Espírito e hoje nós vamos falar sobre mansidão. Então, se você está com a sua Bíblia aí e quer deixar aberta, você pode deixar, mas eu vou colocar aqui embaixo o trecho que nós vamos ler. Mas antes dessa leitura, eu gostaria de orar com você. Senhor, nós te rendemos graças nessa hora, louvado seja o seu santo e bendito nome. Fala conosco nessa hora, fortalece a nossa fé, sustenta-nos, ó Deus, na nossa caminhada nesse mundo, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai, edifica a nossa fé nesse momento. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos que nos acompanham, Senhor. Nós louvamos a Ti nessa hora, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, já nos preparou o manjar que nos fundou e agora nos convida a cear. Pão celestial maná e graça a Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Como pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao voltar à praia então, veio como peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te pode saciar. Tu fez, multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. então, Gálatas 5:22 é um texto bem conhecido, você provavelmente conhece ele, então eu convido você a acompanhar comigo na sua Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então hoje nós falaremos sobre mansidão. É uma questão muito interessante porque a palavra mansidão que nós temos aqui no texto original de grego é prautes, e essa palavra ela não tem uma equivalência no português. É exatamente isso, não existe uma palavra que traduz exatamente o que o texto bíblico quer nos dizer. O que nós temos então aqui é uma junção no que mais se aproxima de uma tradução para essa palavra. Então, a gente pode pensar então que a mansidão é a suavidade, mas também é a força do caráter de Cristo. Como é que isso funciona? É a capacidade então de nós sermos humildes, suaves, tolerantes. Na verdade, quando a gente olha para tudo isso, né, a gente poderia então pensar que essa mansidão proposta pelo texto bíblico é o autocontrole das reações humanas, de como nós nos relacionamos com outras pessoas. Percebeu que o fruto do Espírito ele é sempre expresso em comunidade, ele é sempre expresso com outra pessoa, nunca sozinho. E é interessante isso porque isso nos leva ao convívio comunitário. Infelizmente vivemos tempos em que muito se ouve falar daqueles que não querem participar das comunidades. Eu fico na minha casa, não participo. Mas não participar de uma comunidade te priva, inclusive, de desenvolver o fruto do Espírito, porque
porque são dos relacionamentos humanos que nós desenvolvemos esse fruto. E aí o nosso grande desafio, porque conviver com pessoas não é fácil. Pessoas são difíceis, pessoas têm problemas. Nós convivemos com o pecado. O pecado que habita na nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos afasta uns dos outros, rompe o nosso ligamento com Deus e também com o próximo. Então o grande desafio é exercer o que o texto nos propõe. Então quando você pensa então que a mansidão é essa ideia da parcimônia, do equilíbrio, da suavidade, então fica muito mais fácil a gente entender quando a gente deixa de exercer esse fruto, que é exatamente o quê? Quando nós explodimos, quando a nossa ira, o nosso sentimento perde o controle e somos guiados então por esse sentimento a agir com outras pessoas. E aí, o que a gente percebe então? Para algumas pessoas é mais fácil explodir. Sim, algumas pessoas têm a facilidade, elas são exteriores, outras pessoas são introspectivas e acabam demorando, mas uma hora elas vão explodir. Então, tanto para uma quanto para outra, a palavra nos diz que a mansidão então é o fruto do Espírito. E é debaixo do Espírito Santo então que nós desenvolvemos esse fruto. E é na força do Espírito que nós conseguimos então transformar o nosso temperamento, transformar os nossos relacionamentos, vivenciarmos essa mansidão, a praus, então, que o texto bíblico propõe. E isso a gente começa assim no nosso relacionamento individual com Deus, que é na busca diária, na nossa devocional, no conhecimento da palavra, de quem é Deus, o que Ele quer de mim. E aí quando eu vou me relacionar com outras pessoas, aí eu vou colocar em prática esse fruto, né? Então, olha só, como a gente pode pensar ele na nossa vida, então, comunitária. Primeiro, então, a praus, ou então aqui o fruto do Espírito, é o Espírito presente na correção. Já que vivemos em comunidade, Gálatas 6:1, aí no mesmo texto que nós estamos, diz que assim: irmãos, se algum homem chegar a ser repreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Então, não há dúvida, que a disciplina, ela é necessária na vida da igreja. A gente não pode sair fazendo tudo que a gente quer. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E algumas coisas, além de não convenhamos ser um bom testemunho, são pecado. E quando o pecado acontece, justamente pela nossa identidade em Cristo, pela santidade que nós buscamos e pela fertilidade da igreja, nós precisamos de repreensão, de correção. O bom pastor também corrige as suas ovelhas, traz elas para perto com o cajado quando necessário. E aí, qualquer organização sem disciplina, seja a minha casa, a sua casa, seja a igreja, seja o local onde você trabalha, onde você estuda, tá fadado ao fracasso. Fato. Disciplina é liberdade, já diria o poeta. Então, o problema que surge quando a gente vai o quê? Aplicar a disciplina ou a correção. E é aqui que entra o espírito manso. Por quê? De que forma eu vou, então, aplicar essa correção? Como, então, eu, entendendo-me ser alguém que está apto para isso, em Cristo Jesus, essa ideia aqui da espiritualidade, vós que sois espirituais, então, quando eu vou falar com o outro, é com espírito de mansidão. Quando eu vou abraçar o outro, apontar o seu erro, indicar a solução para o seu erro, é com mansidão, é com humildade, é com suavidade, é com tolerância, porque o erro dele pode não ser o meu, mas eu estou também muito assim fácil de cair em outro erro. E talvez, na verdade, o que muda aqui então é o pecado, os pecados das pessoas. E aí, a partir disso, a gente vê que quando Paulo ele escreve aos Gálatas, ele está preocupado em manter sim a disciplina nas igrejas, é uma preocupação, é necessária, mas toda a disciplina deve ser feita com mansidão. E isso é desafiador. Por quê? Porque na hora da disciplina a gente tende a ser ou assim, duro demais, ou a gente tende a ser mole demais.
E aí o desafio nosso é corrigir em amor, é ter o autocontrole de corrigir em amor. Esse é o desafio do fruto do Espírito para nós. E aí, outra forma então também de nós exercitarmos esse fruto do Espírito é a delicadeza que vence as dificuldades. 2 Timóteo 2,25 diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, qualquer área do nosso convívio comunitário, nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente de nós, que falam diferente e que acreditam que o que é correto é diferente do que você e eu acreditamos ser correto. E na igreja não é muito particular. Nós vamos ver várias interpretações teológicas, por exemplo, de um mesmo texto bíblico. O que para alguns taxativamente é pecado, para outros não. Então, e aqui eu não vou entrar no mérito então de que então o pecado é relativo. Não, a palavra diz que a paz é o árbitro no nosso coração. Quando nós pensamos no convívio comunitário, quem é a verdade, quem é o caminho, quem é a vida é Jesus. O pecado é a corrupção que nós temos, e diante das dificuldades nós precisamos trabalhar com zelo, com mansidão, com cuidado. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Por isso que tem tantas pessoas que morrem espiritualmente dentro das igrejas, porque elas são tratadas como coisas e não como pessoas. Por isso que é importante a gente sempre pensar, porque vão ter dificuldades, inúmeras dificuldades, né? Alguns assuntos vão ser assim de opiniões díspares. Haja visto, né, esses tempos em que nós vivemos de polarização, né, onde uns acreditam numa política de esquerda, outro de direita, e o pessoal aí está se matando e esquecem que aqueles que estão em Cristo, é Cristo quem determina o caráter e não a sua forma de ver o mundo, a sua forma política, a sua forma de entender a realidade. Então, nesse sentido, quando Paulo escreve aqui a Timóteo, ele lembra que ele deve proceder com aqueles que tomarem uma posição de afastamento pela sã doutrina, mas afastar com amor. A gente não precisa denegrir outra pessoa, acabar com ela. Ok, você entende então dessa forma a doutrina? Ok, né? Cada um na sua, e a gente não precisa acabar com outra pessoa. Isso também é mansidão, isso é suavidade, isso é fruto do Espírito. Eu não preciso colocar a pessoa, fazer assim, acabar com a reputação dela. A palavra aqui era para que Timóteo continuasse a instruir com mansidão. Então, aqueles que querem a sã doutrina, continuam instruindo com mansidão. Aqueles que não querem, tchau, até um dia. Eu não preciso denegrir a outra pessoa para saber que eu estou correto, que a doutrina é correta. Eu estou lendo a Bíblia, o Espírito Santo está me dando a paz que excede todo entendimento. O convívio comunitário tem sido edificante para todos nós. Então, se isso é uma maneira de entender a verdade, o ensino, isso é um espírito de mansidão. E aí, por fim, a prautes aqui, né, essa mansidão é a qualidade do testemunho cristão. 1 Pedro 3,15 diz que estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Todo instante somos questionados acerca de alguma coisa, sempre. Mas nós precisamos assim tomar cuidado quando nós formos responder sobre a nossa fé. Uma, para não parecer arrogante, e outra, para também assim não esculachar demais. A fé é uma coisa séria, fé é coisa para gente grande, para gente que realmente é adulto, né, que sabe lidar. E é o que o fruto do Espírito mostra para nós. Muitas vezes nós queremos que as pessoas aceitem as Escrituras diante da resistência delas. A gente quer empurrar a goela abaixo a Bíblia, a nossa forma de interpretar as Escrituras, e a gente acaba perdendo a paciência com elas e elas conosco, e nisso a gente perde a razão. E aí nós somos então forçados a uma aceitação sem a menor consciência do que nós estamos fazendo, se realmente algo é certo ou é errado. Nós entramos assim num rol de listas, né, de virtudes, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é pecado, e assim vai. E a palavra não é assim, né? A mansidão, ela torna um simples testemunho
cativante, vigorosa, que reflete a beleza do Espírito Santo em nós. E para concluirmos, somente pelo poder do Espírito Santo nós podemos ter esse controle de impulsos, da ira. O caminho não é fácil, porque a luta é sempre aquela que a gente trava contra nós mesmos. É no nosso interior, é contra nós mesmos. Esse fruto do Espírito diz muito mais respeito a como nós estamos desenvolvendo a nossa fé individual do que a comunidade. Quem eu sou na comunidade reflete o individual. E aí, para a gente poder então acreditar e viver esse fruto do Espírito que a gente colocou aqui hoje, a gente possa pedir a Deus a mansidão, o caráter, a sabedoria para sermos mansos, porque a palavra diz que bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Isso nos tornará pessoas vitoriosas em Cristo Jesus, pessoas com coração humilde, que testemunham do amor e da graça de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão e minha irmã. E eu gostaria de mais uma vez orar pelos pedidos que foram enviados para nós pelo WhatsApp. Se você tem algum pedido, você pode colocar aí no chat. Nós vamos estar encaminhando para os nossos grupos de oração e nós estaremos orando pela sua vida. Nós vamos ouvir mais uma canção e depois nós vamos orar com você. Agora
de amor, nessa hora nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença e pedimos, nos dê força para seguir em frente, nos dê fé, nos dê disposição, nos dê coragem, Pai, porque muitas vezes nos deparamos, ó Pai, com situações inusitadas, com tentações, com dificuldades, Senhor, e a nossa fé fica cambaleante. Diante, Senhor, desse mundo tenebroso, quantas vezes nós entramos em crises de fé, crises de existência, Senhor. Pai, nessa hora eu peço que o Senhor venha sobre cada um aqui presente, Senhor, com o Teu Santo Espírito. E, ó Pai, fortaleça cada coração. Que nesses momentos, Pai, de fé, de dificuldade, que eles lembrem, Senhor, que não estão só. Que diante, Senhor, do dia mal, que diante da dificuldade, Senhor, a nossa dúvida se torne em oração. Nosso Senhor e nosso Deus. O Senhor seja para cada um aqui, Pai. Senhor, Deus, fortalecendo, dando coragem para seguir em frente. Pedimos, Pai, por aqueles que nessa hora, Senhor, têm enfrentado enfermidades, dificuldades na saúde, que o Senhor venha com cura, com restauração. O Senhor é um Deus de milagre, de poder, por isso vem, cura, restaura, fortalece, Senhor. Pedimos, Senhor, por aqueles que têm enfrentado problemas de relacionamento na família, no trabalho, ó Pai, vem com direção. Vem, Senhor, com sabedoria, para que haja restauração, Senhor, para que haja cura. Pedimos a Deus por aqueles que têm enfrentado dificuldades no trabalho, por aqueles que têm enfrentado desemprego. Abre as portas, Senhor, dê direção, por amor do Teu santo e bendito nome. Por aqueles, Senhor, que por um motivo ou outro têm enfrentado crises de fé. Dá uma fé forte, uma fé que adora, uma fé, Senhor Deus, que não necessariamente vai responder todas as perguntas, mas que vai dar a paz que excede todo entendimento que vem do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, diante desse mundo tenebroso, abençoa a Tua igreja que aqui se reúne em Araraquara. Fortalece, Senhor, cada um que aqui está, que possamos sair daqui, Pai, certos de que o Senhor é Deus. Que nós possamos proclamar o Teu Evangelho até os confins do mundo. Em nome de Cristo Jesus. Aquilo, Senhor, que nós não verbalizamos é o que nós não colocamos diante de Ti, Senhor. Oramos a Ti através da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que a sua fé seja fortalecida ao longo dessa semana. Que Deus te abençoe. Amém.